Olá, prazer em recebê-lo em A Força do Agro. Venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. 10 de agosto é Dia Internacional do Biodiesel. É sobre ele que vamos falar. E com a gente, Francisco Turra, que é presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, a APROBio. Seja muito bem-vindo, seu Francisco. Joyce, muita alegria participar exatamente numa data tão importante para o biodiesel do Brasil e do mundo. Esse que é realmente um produto inovador, transformador também. E está colocando o Brasil em uma posição importante, né? Se já não estamos na liderança, logo chegaremos lá. 10 de agosto, Dia Internacional do Biodiesel, a data é uma forma de conscientizar o mundo sobre a importância que, como falou o seu Francisco, dos combustíveis não fósseis. O Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel. Francisco, qual a diferença entre etanol e biodiesel? Bem, naturalmente ambos cumprem a mesma missão dos biocombustíveis, né? A despoluição, a descarbonização. Só que o etanol, por exemplo, principalmente está sendo extraído da base de cana e de milho, e também o biodiesel, por exemplo, óleos vegetais e gordura animal também. Mas a missão de ambos é a mesma. Os sustentáveis. Juntos, etanol e biodiesel somaram 43 bilhões de litros produzidos em 2023, segundo o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O que fortalece é a nossa posição, a posição do Brasil, né, Francisco, na liderança de produção e também uso de biocombustíveis. Já somos o terceiro país no mundo em importância na produção de biodiesel. Nós temos aí Estados Unidos, temos também um país asiático, a Indonésia, e o Brasil se coloca na terceira posição. Veja a importância. Mas eu gostaria apenas de dizer, Joyce, para ti que a sociedade vem agora começando a compreender, a analisar, a estudar um pouco mais, porque é tão novo, é tão recente o etanol. Já em 1975 foi lançado aqui no Brasil, houve um período de paralisação, né? E voltou com toda a força exatamente há 2 décadas. Ou seja, nesse século voltou com muita intensidade o etanol. Mas o biodiesel tem praticamente 18 anos, 20 anos de vida aqui no Brasil. Então, Joyce, veja você uma coisa. O biodiesel reduz as emissões de gases de efeito estufa em relação ao diesel fóssil em 70% a 94%. Observe bem, isso é um número extraordinário. O volume produzido aqui de 2008, quando praticamente iniciamos a 2023, é 67 bilhões de litros. Equivale a 127 milhões de toneladas de CO2 que foram retiradas do espaço. Ou seja, nós fizemos o mesmo efeito que plantar 930 milhões de árvores. 930 milhões de árvores é o equivalente ao que nós produzimos de 2008 a 2023 de biodiesel. Não estou falando de etanol, estou falando de biodiesel. E do que é feito biodiesel? De gordura vegetal, de óleo vegetal e de gordura animal. Que antes a gordura animal, só para observar, o óleo servido, era poluidor. E gordura animal quase sempre poluidora, sem valor nenhum, e hoje passou a ter valor e importância, principalmente também em relação à sua missão de preservar o meio ambiente, de eliminar os gases de efeito estufa, fazendo esse papel transformador, absolutamente transformador. No caso do biodiesel, a produção absorve 150 milhões de litros ano de contaminação, o que significa 3,8 bilhões de litros d'água, que passa a ser consumível, boa, não poluída. Exatamente é o efeito do biodiesel, só para você ter uma dimensão. Acho que foi uma colocação muito importante. Francisco foi muito feliz nessa colocação de comparar 930 milhões de árvores que seriam
plantadas desde 2008 para cá com a produção, porque às vezes as pessoas pensam que é só plantar árvore, é não poluir e tal, só que tem outras formas e o agro faz parte disso, né? O agro é totalmente sustentável, segundo aí o levantamento da Administração de Informação de Energia, órgão do governo americano, o biodiesel de plantas é a quarta maior fonte de energia renovável, atrás da hídrica, solar e eólica. Somos o terceiro maior produtor, mas a gente caminha, a gente tem potencial para atingir a liderança, né, Francisco? Olha, a gente tem potencial porque, na medida em que passamos a ser melhor compreendidos, nós passamos a efetivamente estar na vida dos brasileiros por diferentes razões. Eu falei sobre esse aspecto ambiental, mas observem um dado, principalmente e praticamente do biodiesel se extrai também o farelo de soja. Hoje, por exemplo, a maior produção de biodiesel, ela vem da cultura da soja, né? Poderia ser de algodão, coco de algodão, de bambu, enfim, vários produtos se extraem óleo de palma, mas só de soja estou falando, nós temos aí o farelo de soja, que tem uma agregação de valor extraordinária, a produção enorme. Por exemplo, nós somos o segundo maior produtor de aves do mundo e o maior exportador da avicultura mundial, desde que temos aí disponível o farelo de soja. Então, veja a importância também na área econômica, no aspecto econômico. E fomos um produto muito contestado, exatamente porque nós concorremos diretamente com o diesel fóssil, E o Brasil importa 25% do diesel que consome. Então, olhe bem que fantástico isso sob o aspecto econômico. Produzimos um subproduto que é o farelo de soja. Alimenta aves, bovinos, suínos, peixes, para a ração animal. É fantástico, né? E também nós aí agregamos muito valor porque estamos diretamente ligados à vida do produtor de soja, que depende do que praticamente? Da exportação. Se um dia ela parasse, nós teríamos que parar de produzir soja no Brasil, ou reduzir ao nível do que é consumido, que é muito pouco, porque o óleo de soja, antes de termos essa alternativa do biodiesel, praticamente sobrava, era quase um empecilho, um problema. Ele tinha preço vil, ou seja, não estimulava ninguém a plantar, não agregava valor nenhum ao produto soja. E hoje, com biodiesel, ele é um produto de alto valor agregado, fantástico também. Então, é realmente importante que o Brasil conheça. E eu falei que a partir do conhecimento, já também tivemos um espaço melhor. Desde o ano passado, já tivemos aí, por exemplo, um aumento na mistura, foi 10, foi antes 6 lá atrás, e agora já estamos com a lei de combustíveis do futuro, nós vamos aí ter uma participação de 15, podendo chegar a 20, o que garante a quem está atrás 60 indústrias no Brasil, em 15 estados, garante a eles a segurança jurídica, a segurança de poder trabalhar, investir, porque é alguma coisa que tem futuro. Ninguém investe para algo que depende da boa vontade ou não do governo, de dizer, não, eu vou permitir a mistura de 15, de 10, de 5 ou de nada. Então, hoje não, está definido. 14% é a mistura de hoje, março do ano que vem já subiremos para 15%, e aprovada a lei de combustíveis do futuro, que, aliás, já foi aprovada na Câmara, com 19 votos contrários apenas, e já está para validação no Senado. E isto vai acontecer sem dúvida. Então, nós vamos ter a segurança, a garantia, a segurança jurídica de poder ter grandes investimentos. Hoje nós já temos milhares de pessoas envolvidas, são 2 milhões de brasileiros que, plantando soja no mundo do plantio da palma, ou da canola, de tung, etc., vivem, já estão envolvidas nesse processo e depende muito dessa agregação de valor que faz e permite o biodiesel.
Nós já vamos falar o que significa essa adição aí no diesel. Nós vamos para um rápido intervalo, fique com a gente já está de volta. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. A Força do Agro.1, siga nosso perfil no Instagram e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional. Francisco, você falava aqui que o biodiesel e etanol ainda são coisas novas, realmente, até o brasileiro também se questiona, está aprendendo. A gente fala muito da adição no diesel. Qual que seria a vantagem, além de tudo que você já colocou aqui, que é movimentar a cadeia, movimentar o produtor, movimentar a indústria? A gente acaba reduzindo quando você aumenta a quantidade de biodiesel no diesel, você pode reduzir aqueles 25% que hoje são importados ainda de diesel? Claro, sem dúvida alguma. Esses 67 bilhões de litros produzidos no período, eles significariam diesel que nós temos que importar necessariamente. Então, esse aspecto ele é muito marcante, muito importante, adicionalmente a tudo que eu falei, principalmente porque nós temos aí um subproduto, que é farelo de soja, que economicamente gera muitas divisas ao país. Veja que só a exportação avícola e suinícola do ano passado trouxe para o Brasil 13 bilhões de dólares. E são 4 milhões de brasileiros envolvidos nessa atividade. Se não houvesse, por exemplo, se a adição fosse 6, teríamos menos farelo. Se a adição fosse 5, menos ainda. Seríamos, quem sabe, importadores de farelo, porque não há outra razão a não ser produzir biodiesel e óleo de soja, que tem um limite muito menor. O biodiesel, ele efetivamente tem destino nacional, consumo nacional. Então, sobre todos esses aspectos, Joyce, é bem importante que a gente valorize e aprenda o que é o biodiesel nesse momento. A sociedade brasileira vai compreendendo, vai sabendo do valor do etanol, como nunca. Há pouca até difusão, divulgação, comunicação, e você está fazendo um bem hoje, mostrando o que valeu a produção de biodiesel nesses anos 2008 a 2023, ou seja, o equivalente a 930 milhões de árvores. Esse é um número que qualquer criança, qualquer pessoa sabe. É o espaço que teríamos que ter físico para plantar de alguns estados. Então, você, ao contrário, tem aí
essa reserva fantástica que o Brasil já tem de cobertura vegetal, 66% do território, e não precisaria mais, para despoluir, você plantar, ocupar espaços que são utilizados para agricultura, para diferentes produtos, para produzir alimento, que o mundo clama por isso. 930 milhões de áreas. Esse tipo de informação os pseudoambientalistas não passam, não propagam. Além de tudo isso que o Francisco colocou aqui, o biodiesel também alimenta o homem. Por quê? Se ele ajuda na produção do farelo de soja, que alimenta o boi, que alimenta o suíno, que alimenta a ave, logo alimenta a gente também. E olha só como nós estamos ainda, as coisas estão evoluindo nos últimos anos, mas como estamos atrasados, ainda é novo, como o Francisco colocou no começo. 10 de agosto foi escolhido, 10 de agosto, porque em 1893 o alemão Rudolf Diesel inventou o motor a diesel. O óleo era extraído do amendoim. Por isso a data foi escolhida aí para celebrar o Dia Internacional do Biodiesel. A diferença do biodiesel produzido, por exemplo, a partir da soja, do milho ou de outra cultura, Francisco? Sim, veja que aos poucos a gente vem descobrindo praticamente milagres, coisas que antes eram inacessíveis. Nós vamos ter uma fábrica de etanol aqui em Passo Fundo, a Biate, exatamente do etanol de trigo. E há também condições de produzir um trigo especial, sem que se retire o que seria importante para produzir o pão nosso de cada dia, um trigo que é especial, com menos amido e que efetivamente é trigo ideal para a produção do etanol, né? E também já estudos técnicos mostrando que dá para você fazer etanol com arroz, um arroz especial, sem que ele deixe de estar disponível para o consumo humano, e principalmente no Brasil, o feijão e arroz continua sendo o nosso prato predileto, né? Então não vamos atrapalhar a vida do consumidor nesse sentido, não. É algo novo. Então o biodiesel, ele é feito basicamente, como eu te falei, de óleo vegetal, de óleos vegetais, de diferentes produtos, Pongâmia no Paraguai, Tung, que ainda se usa pouco aqui, óleo de palma, canola, mas principalmente 85% a mais de soja. E gordura animal, óleo servido, gordura animal, vísceras, assim, toda a gordura que antes ia para a graxaria e era um poluidor, hoje é um produto de valor. E, aliás, o melhor do biodiesel, para nações que têm ainda alguma adversidade em termos de interpretação de que o biodiesel saindo da soja tira algo da alimentação, então eles têm prevenção contra isso, mas veja que não há nada disso. Como você falou, o farelo de soja alimenta, a ração animal, o animal nos alimenta, né? Então não há nada disso. Mas para os que têm essa aversão e idiosincrasia, veja que também nós temos aí a possibilidade do etanol, do biodiesel de gordura animal ser exatamente exportado, que é o que está ganhando mercados. E, naturalmente, quando descobrirem que não tem nada a ver com isso, o biodiesel todo é produto exportável e o Brasil vai poder, além de utilizar aqui, suprir a carência do diesel fóssil, vai ser um produto de alto valor para exportação. Agora, Francisco, quando a gente para no posto para abastecer, ali é o etanol que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Sim. O etanol, sim, de cana-de-açúcar. Então há carros flex aí que utilizam etanol e também a gasolina, né? Mas há também essa determinação legal de adição de etanol na gasolina até 25% e do biodiesel ao diesel fóssil 14%. A tendência, hoje a gente sabe ainda que o preço
tanto da gasolina, do álcool, ainda estão elevados, mas a tendência aumentando essa produção, estimulando ainda mais o consumo, a tendência é o preço diminuir, né? A gente tem, por exemplo, nas regiões sul, Santa Catarina, a partir do Paraná, descendo de São Paulo para o Paraná, a partir daí o álcool torna-se muito mais caro e ele ainda é pouco utilizado no sul, né? As pessoas ainda usam a gasolina. Talvez seja questão de informação ainda, de as pessoas começarem a compreender e entender melhor os benefícios do etanol. Exatamente, por exemplo, o etanol, para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul é um estado que importa 100% do etanol. Vai ter 3 fábricas agora, simultaneamente, estão sendo construídas aqui no Rio Grande do Sul, porque é muito difícil você, em primeiro lugar, não é um terreno muito propício para a produção de cana-de-açúcar. Não há muitas regiões no estado que disponibilizam espaços para a produção de cana-de-açúcar. Segundo lugar, agora que descobrimos, por exemplo, um trigo especial, o milho mesmo, mas o milho aqui é diretamente muito consumido na alimentação animal, diretamente consumido, então não há assim muito espaço, exatamente pelo custo, para que você possa produzir milho para a produção de etanol no sul. No centro-oeste é uma necessidade até. Por quê? Senão eles teriam uma única safra ano. E assim eles têm a safrinha, que era antes, hoje a grande safra de milho do centro-oeste advém exatamente porque encontraram um destino à produção de etanol de milho. E agora tem o DDG, que é o farelo do milho também, farelo do milho utilizado no etanol. Observe que coisa, a evolução é muito grande, era impensável isso tudo. Então o milho é basicamente cana, e agora o milho, aliás o etanol, cana, vem da cana e do milho, basicamente, mas logo mais também de outros produtos, sem dúvida. Eu falei, soja mesmo, já há uma fábrica produzindo etanol com soja, e também o trigo e farelo e o arroz podem ter uma produção especial para etanol. Está explicado porque o etanol é mais caro na região sul, porque fica mais distante das plantações de cana. São Paulo é o principal produtor e quanto mais distante da cultura, claro que o preço vai acabar encarecendo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Para fazer a sua empresa crescer, o primeiro passo é simplificar a gestão. Do computador ao celular, o e-gestor está sempre com você. Controle financeiro, vendas, compras, estoque, relatórios e notas fiscais nunca foram tão simples. Empreender não tem hora e nem lugar, e é por isso que o e-gestor está sempre ao seu lado. E-gestor, gestão simples para crescer. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. O Turra falou aqui sobre 2,5 milhões aí de produtores de soja, o quanto que o setor movimenta, mas só falando de empregos diretos, aproximadamente 300 mil, além de mais 300 mil pessoas da agricultura familiar que vendem aí para o setor, isso falando de biocombustível, né Francisco? Movimenta, é muita gente envolvida, é desenvolvimento econômico e social do país. Exatamente. Quando foi feita a RenovaBio, a lei específica para o biodiesel e para os biocombustíveis, para o biodiesel sobrou esse espaço maravilhoso de apoio à agricultura familiar. Há milhares de famílias, você falou, que efetivamente têm uma agregação de valor produzindo para as indústrias de biodiesel, né? E tendo um preço especial, inclusive, que o governo, através dessa legislação, favorece, além de tudo, com um retorno social imenso.
Então, quando havia momentos de dificuldade, que o biodiesel estava ameaçado de participar com uma redução, uma participação menor na adição para o biodiesel, para o diesel, nós tínhamos aí uma força enorme ao nosso lado, que eram os produtores familiares. As pequenas produções familiares do Brasil inteiro se associavam a nós para nos ajudar a convencer os que detinham a autoridade para ou nos elevar ou efetivamente nos destruir. Mas, graças a Deus, acho que nós sobrevivemos momentos de dificuldades. E, como eu falei, tudo, eu acho que é uma questão de você vender a marca, a imagem de um produto que você efetivamente vence. E o biodiesel merece um capítulo especial, uma análise especial, um estudo especial, porque ele cumpre um papel especialíssimo na despoluição, na descarbonização, na saúde, por exemplo, na saúde humana. Quanto significa você ter uma frota 100% biodiesel. Curitiba, por exemplo, adotou essa prática. Nós temos aí hoje a Maggi, já temos algumas empresas que adotaram veículos movidos unicamente a biodiesel. E essa empresa, por exemplo, de Passo Fundo, a B8, ela está produzindo Bivante, que é um produto que exatamente não necessita da adição de diesel fóssil. É um produto que efetivamente pode ser autômato. Então, isso é muito importante. Desenvolvimento social, econômico, sustentável. O biodiesel traz benefícios para a saúde pública, como colocou segundo a Organização Mundial da Saúde, porque ele reduz a emissão de poluentes prejudiciais presentes nos combustíveis fósseis. Está aumentando a produção e o consumo de biodiesel. Provavelmente, há também, com essa tendência de aumento do biodiesel, diminuir o uso de combustível à base de petróleo, por exemplo, né Francisco? Claro, nós temos um potencial para crescer muito, né? Porque se nós tivermos assim essa crescente adição, nós vamos produzir mais soja, vamos ter naturalmente renda maior no campo e vamos produzir algo que efetivamente evita a importação. Cada litro de biodiesel que é nosso, é brasileiro, nossa marca, evita a importação de 1 litro também de diesel fóssil, que tem um custo elevado e para nós, efetivamente, é um produto que não gera emprego nenhum aqui. Ao contrário do biodiesel, que é emprego nosso, produto nosso, riqueza que se multiplica e que também é operada aqui. Disse há pouco, Francisco, aqueles que ainda têm certo receio de achar que destinando as culturas de soja, milho, trigo para o biocombustível pode faltar alimento. Só para ter uma ideia, nós temos suficiente para os alimentos, para o biocombustível. Tanto é que também já tem metas de introdução dos combustíveis, você falou rapidamente, os combustíveis sustentáveis para a aviação, né? Sim, sem dúvida. Para a aviação, querosene verde, esse será o combustível do futuro. E por isso que nós agora temos essa moderna legislação que nos coloca entre os países mais avançados do mundo, pensando o que vem daqui para frente. Novos combustíveis, hidrogênio, né? Então, uma série de outros combustíveis que nós teremos e não serão surpresa para nós, produzidos aqui e ajudando a despoluir, a descarbonizar, ajudando o Brasil a cumprir os compromissos da COP21. O brasileiro é gigante, somos o país do agro e também somos exemplo aí, ajudar a cumprir os compromissos, mas o Brasil já é exemplo de sustentabilidade para outros. Se você tiver alguma pergunta para o Francisco, para outro especialista que já passou aqui com a gente, grave seu vídeo com o celular na horizontal e mande para a gente. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Francisco, um prazer conversar com você, foi uma aula, volte sempre. Muito obrigado, Joyce. Estamos às ordens e nos ajude a divulgar que você está fazendo bem, não ao biodiesel só, mas ao Brasil. É isso aí, gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.
Obrigada.